paz do Senhor Jesus a todos os professores e professoras da Escola Bíblica. Está iniciando pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Criciúma, mais uma pré-aula. E é sempre um prazer, uma alegria ter você aí junto com a gente. E hoje aí mais uma aula da nossa Escola Bíblica. E qual será o tema de hoje, professor? O tema de hoje aí da nossa lição de número 7 é Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Olha só, muito boa essa lição de hoje, viu, professores? Muito boa mesmo, bem legal. Então vamos lá, leitura bíblica em classe, fica em 1 Samuel 3, de 1 a 10, se quiser ler o capítulo todo aí pode ler, como sempre digo, professores, isso é bom que vai ambientalizar os nossos alunos no tema de hoje, pois sabemos aí que a grande maioria não estuda durante a semana, né? Mesmo a gente incentivando ali, mas a maioria. Então, isso aí já vai ambientalizar eles ali. O bom mesmo ele está na aula aí, vai ser bênção. A mensagem diz: e Samuel cresceu, o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. 1 Samuel 3:19. Os objetivos da lição são três. O primeiro é apresentar a história de Samuel e seu chamado. O segundo é destacar a importância do adolescente a escolher ser fiel a Deus, assim como Samuel fez. E o terceiro é mostrar que o adolescente precisa buscar e servir a Deus. E importantíssimo esses objetivos aí. Nossos alunos sabendo esses três objetivos, a lição foi muito bem aproveitada. A dinâmica, professores, você vai dar uma breve introdução sobre a aula de hoje, certo? E aí você vai fazer algumas perguntas para eles, são duas, né? Então você vai entrar e Deus responde orações, e aí deixa eles debaterem lá, professores. Põe eles para debater, será que responde? Responde, não responde? Ah, mas de fulano não respondeu. Ah, mas e por que não respondeu de fulano? Deixa eles fazer o debate. Joga a lenha na fogueira e deixa lá. Depois, em seguida, você vai fazer uma outra pergunta, que é: sabendo que Deus responde orações, será que estamos orando o suficiente? E aí você vai entrar ali onde é o ponto principal, né? Que é a oração com os nossos adolescentes. E aí você vai explanar ali que Ana, ela não podia ter filhos. Aí você vai explicar para eles que naquela época era uma honra muito grande ter filhos para a mulher. A mulher que não tinha filhos naquele tempo, ela era mal vista pela sociedade. E a mulher, quanto mais filhos ela tinha, mais bem vista ela era, né? Na sociedade era questão de prosperidade, né? Ter filhos, e ela não tinha. E ela começa a orar. Né? Nós temos aí na nossa lição, chega um ponto que ela estava orando e assim abriu o coração, uma tristeza por não poder ser mãe, tudo chorava, né? Chorava muito. E aí até o sacerdote ele pensou: mas você bebeu alguma coisa porque você está nessa situação e tudo mais? Mas e depois ele viu, né? Ela explicou para ele e ele viu que ela precisava da bênção e ela foi abençoada. Então, Deus ele responde as nossas orações, né? E aí, porém, nós temos que o quê? Orar para ser respondido. E também o que nós temos que fazer para ser respondido, professores? Obedecer a Deus. Então é isso que nós vamos passar para os nossos adolescentes. E aí tem aí para a gente encerrar a nossa dinâmica, que é, além de orar fazendo petições, devemos também agradecer a Deus, independente de a resposta ser favorável ou não. Ensine seus alunos a orar e serem gratos a Deus sempre. Um ponto aí que é legal, professor, você pontuar para eles que mesmo sendo, né, nós temos ali, mesmo a resposta sendo favorável ou não aos nossos olhos, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Então pontua aí para os seus adolescentes que Deus sempre tem o melhor para nós, independente do que aconteça, é o melhor. Então, se a resposta de Deus for contrária à nossa vontade, era porque a nossa vontade era errada, porque a vontade de Deus sempre é certa. Pontua isso aí para os seus adolescentes que vai ser legal, certo? Então vamos aí para a introdução da nossa lição. O ministério de Samuel foi muito importante para o desenvolvimento de Israel como nação. Ele nasceu por um milagre,
pois sua mãe era estéril, não podia ter filhos, né? Ele foi chamado por Deus por um período de pouca atividade de profeta, marcado pela apostasia e corrupção sacerdotal. Então, o que acontecia? A apostasia, o povo se afastou de Deus, esqueceu de Deus, e aí nós tínhamos também corrupção sacerdotal. Por quê? O sacerdote Eli, além de ele era respeitado e tudo mais, porém o que acontece? Ele abre mão de corrigir e educar os filhos, e os filhos faziam o que queriam na porta do templo. Então, isso marcou, né? Marcou ali o sacerdote Eli, ele teve duras consequências quanto a isso aí. Então, Samuel assume num momento conturbado, quando o povo de Deus, o povo de Israel, estava afastado de Deus, e aí o seu líder, que era o sacerdote, aquele que deveria conduzir o povo aos braços de Deus, permitia, né, coisas indecentes na porta da casa de Deus. Dentro desse contexto, era necessário que alguém suprisse essas lacunas, e foi aí Samuel que chegou para suprir isso aí. Por isso Samuel teve um triplo ministério, atuando como sacerdote, profeta e juiz. Você quer conhecer mais um pouco dessa história? Então nós vamos conhecer aí. Então introduz a lição com seus alunos. Se quiser já introduzir a lição junto com a dinâmica, é legal, tá? Então vamos lá então. O ponto 1, vamos aí descobrir um pouco aí sobre o sacerdócio de Eli. Então a liderança de Eli, né? A Bíblia relata que ele era um sacerdote na cidade de Siló, juntamente com seus filhos, Ofni e Finéias. Os filhos de Eli foram descritos como filhos de Belial. E aí você explica para os seus alunos o que é filho de Belial. É uma coisa, né, amaldiçoada, é uma coisa que entra em desgraça. Por quê? Porque os filhos de Eli, eles se prostituíam na porta do templo, eles se deitavam com mulheres, eles pegavam as carnes dos sacrifícios e comiam. Os caras eram doidos, professores. Tudo que tinha de errado, aqueles dois faziam. E o sacerdote, ele, vendo aquilo, ele não repreendia. Ele fazia a vista grossa, ele deixava passar. E ele teve uma dura consequência quanto a isso, né? E aí, os filhos de Belial, né, também é usado aí para expressar, né, pessoas de mau caráter, né, que desobedecem a Deus. E aí eles eram chamados assim porque cometiam esses graves pecados aí que falamos, né? E então vamos lá. O ponto 2 da nossa lição é o encontro de Eli com Ana. Então, no exercício do sacerdócio, então, ali quando ele estava exercendo o sacerdócio ali, né, ele conhecia muitas famílias, porque vinha gente da redondeza toda oferecer sacrifícios a Deus. Então ele conhecia muitas pessoas também o pediam, né, conselhos e tudo mais. Naquela época das festas, diversas famílias saíam de suas casas para ir a Siló, local onde estava o tabernáculo, a fim de celebrar e oferecer suas ofertas a Deus. Então era lá o sacerdote Eli que oferecia isso aí, né? Seguindo essa tradição, a família de Eucana, né, marido de Ana, fazia o mesmo. Eucana era casada com Ana, porém ela era estéril. E aí, professores, nós vamos explicar para os nossos alunos aí por quê. Por que ele tinha outra mulher, né? Penina. Penina era uma serva, né? Porém, naquele tempo eles tinham que ter, né, um sucessor, um herdeiro, e Ana não poderia dar. Óbvio que eles tinham que esperar em Deus e tudo mais, porém, né, era um costume da época e eles adotaram esse costume. Ana permitiu que então Eucana tivesse filho com Penina. E aí teve aí alguns problemas que nós vamos ver aí durante a lição. Porém, Eucana era casado com Ana e eles iam oferecer sacrifícios a Deus ali em Siló, né, através do sacerdote Eli. E aí Eli conhecia muito bem, né, muito bem a família, conhecia os dilemas dele, os problemas e esse anseio que eles tinham também em ter um filho, né? Seguindo o costume da época, ele se casou-se novamente com Penina, né, que tornou-se a sua segunda esposa. Penina teve alguns filhos
e ela desprezava Ana por ser estéril. Aí nós já temos aí esse problema, né? Ele casa com ela para ter filhos, para ter ali uma continuidade, para ter herdeiros e tudo mais, e aí Penina se acha no direito de afrontar a Ana, porque ela não poderia. E era, como eu falei no começo da aula, professores, era aí uma humilhação muito grande uma mulher não poder ter filhos. Então, tinha esse problema entre elas, né? E aí, a Ana, o que ela fez? Ela foi, né, ao invés de brigar, não, ela foi aos pés do pai. Então, nós podemos aí pegar esse exemplo para os nossos adolescentes, professores, de que qualquer problema que os nossos adolescentes estiverem passando, ou problema pessoal ou familiar, o que eles têm que fazer é se jogar aos pés do pai, é pedir. E como que é isso? Através da oração. E Deus responde a oração? Sim, como vimos ali na nossa dinâmica. Então, a condição de saúde de Ana e seu contexto familiar lhe deixava muito triste. Um dia, Ana foi ao tabernáculo em Siló e orou a Deus. Então, ela viu, né, a necessidade que ela tinha de ter um filho, porém, ela não poderia. O que ela foi? Ela foi no templo, né? Ela foi no tabernáculo falar com aquele que é o Deus do impossível. Quando é impossível para o homem, é possível para Deus. E ela foi buscar a Deus. Foi buscar a Deus lá e orou, né? Então ela apresentou sua dor ao Senhor, ela apresentou o problema dela a Deus e pediu um filho, né? Nós temos que deixar claro para os nossos adolescentes que nós não devemos, professores, agir com as nossas próprias mãos. Nós temos que o quê? Relatar as nossas dificuldades, os nossos problemas a Deus e pedir a Deus com que nos mostre ou que nos dê uma solução ou que solucione o problema. E foi isso que Ana fez. Ela foi até o templo orar, relatou o problema. Eu sou estéril, não posso ter filho. Porém, eu preciso de ter um filho. E aí era só um milagre de Deus. Ali naquele tempo a ciência não podia fazer nada, a medicina não podia fazer nada, era somente Deus para fazer isso, né? Então, aí ela orando lá, né, ele observou a situação e achou que Ana estivesse o quê? Embriagada, porque ela chorava copiosamente ali, ela chorava muito, ela soluçava, acho que ela chegou naquele ponto de que não tinha mais o que falar e que a tristeza, o desespero era tão grande que ela se prostra nos pés do pai e só chora, né? E aí o sacerdote chega e chama a atenção de Ana, mas ela explicou tudo a Eli e a abençoou e rogou que Deus concedesse o pedido a ela. E aí Eli vai, né? Ela explica a situação dela, Eli abençoa ela e pede para que Deus conceda um filho, né? E Deus abençoa a Ana, né? Então, em sua oração, Ana fez um voto ao Senhor e ela prometeu dedicar o seu filho ao Senhor e nunca cortar o cabelo dele. Então, ela fez uma promessa em deixar o filho, entregar o filho dela, o único filho dela, no templo e não cortar o cabelo, né? Então, era um sinal ali da devoção dela a Deus e da crença. Tu me dá o filho e eu te devolvo ele, né? Foi isso aí que Ana fez. Então, de fato, Deus respondeu a oração de Ana e concedeu um filho a ela, né? O menino recebeu o nome de Samuel. Por fim, Ana cumpriu o seu voto. Após desmamar o menino, dedicou ao Senhor e entregou ele, né, para servir no tabernáculo a ser criado pelo sacerdote Eli. Então, Samuel se tornou um talmidim, né? Então, o que seria esse aí? Um aprendiz do sacerdote Eli. Tudo que o sacerdote fazia, Samuel fazia. Então, era preparando, era na oração, era em tudo ali. Samuel aprendia também a lei, né? Que são os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Os talmidins ali, aqueles aprendizes dos sacerdotes ali, dos rabinos e tudo mais, eles tinham de cor toda a lei, que é o Pentateuco, que naquele tempo, professores, não era dividido por livro, por capítulo e versículos, né? Não, era somente os escritos de Moisés, né? Então,
eles sabiam tudo, era obrigação. E Samuel ali, ó, estudando, sendo temente a Deus, o sacerdote Eli orientando a Samuel como deveria, e Samuel vendo ali tudo o que os filhos de Eli estavam fazendo, porém ele seguia temente a Deus. E aí é um exemplo aí que nós temos que dar para os nossos adolescentes, professores, de que mesmo dentro da igreja, eles vendo alguém fazer algo de errado, mas eles têm que deixar os olhos deles fixos no Pai. É sempre fixo no Pai. Deixa lá, está fazendo de errado, Deus vai tratar com ele. O do mundo está fazendo de errado, Deus vai tratar com ele. Mas nós temos que estar com o nosso olhar fixo no Pai. E era isso que Samuel fazia. E Deus se agradava daquilo que Samuel fazia, que era o quê? Olhar a Deus, obedecer a Deus e ser temente às coisas de Deus. Tópico 2 é então o chamado de Samuel. Samuel cresceu em Siló, na cidade do tabernáculo ali, onde o sacerdote Eli também morava, como ajudante do sacerdote Eli. Com o passar dos anos, Samuel ganhou o respeito do povo por causa da sua postura e compromisso com Deus. Olha só que importante, ele ganha o respeito do povo por conta da sua postura e compromisso com Deus. Para que nós sejamos respeitados, para que os nossos adolescentes sejam respeitados, eles têm que ter postura e compromisso com Deus. Se ser igual a Ofni e Finéias, eles nunca vão ser respeitados. Se for iguais do mundo, não serão respeitados. Mas se for temente a Deus, fiel a Deus e cumprir o que Deus quer, eles vão ser respeitados, mesmo sendo adolescentes, mesmo sendo crianças, mas vão olhar e vão falar assim, ali é um homem, ali é uma mulher de Deus. Esse sim é temente a Deus. Então nós temos que colocar para os nossos adolescentes que o ser temente a Deus, ser fiel e ser comprometido com a causa divina, isso traz para eles muitos benefícios. E então ele viu os filhos de Eli dando péssimo exemplo no serviço sacerdotal, desrespeitando as ofertas entregues no altar. Eles comiam essas ofertas, tá, professores? Chegavam lá, o que eles faziam? Assavam e comiam, e não podiam, tinham que ser sacrificados a Deus, se deitando com mulheres que trabalhavam na porta da tenda sagrada, então, se prostituindo com mulheres na porta da casa de Deus. Olha só o quão, depravado eram esses dois, o quão eles envergonhavam o seu pai, e o pai deles não ligava. E Samuel via tudo isso aí, mas assim ele focava em Deus, focava no Pai. Entretanto, Samuel não cometeu os mesmos erros de Ofni e Finéias, Uma noite Deus chamou Samuel. Todavia o jovem não conhecia a voz do Senhor, pois Deus ainda não tinha falado com ele. E aí, professores, nós temos que falar para os nossos adolescentes que eles têm que orar, buscar, ser temente a Deus, obedecer a Deus, para eles terem uma experiência com Deus. Samuel temia a Deus, buscava a Deus, porém ele ainda não tinha tido uma experiência com Deus. E aí Deus chega e fala com ele, chama Samuel, Samuel. E aí ele vai, sacerdote, o senhor me chamou? Não chamei, estou aqui descansando e tal, e volta lá para o seu quarto. E aí Deus chama de novo, Samuel, Samuel. E ele volta. E aí, sacerdote, o senhor me chamou? Não chamei, eu estou dormindo. E aí, na terceira vez, ele fala assim, volto se você ouvir essa voz. Por quê? Porque o sacerdote entendeu que era Deus falando com ele. Vá, se você ouvir a voz, você fala, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E é importantíssimo esse eis-me aqui, professores, que esse eis-me aqui, ele diz que o quê? Eu estou aqui, pronto para quê? Para servir, para obedecer, para fazer a tua vontade, para ser fiel a ti, para ser temente a ti. Esse eis-me aqui é se entregar de corpo, alma e espírito. E é isso que nós temos que fazer, nossos adolescentes têm que fazer isso aí, é se entregar a Deus, é se entregar ao Pai, é falar aqui, eis-me aqui, entregar totalmente. É isso que Deus espera, de todos os servos deles e também dos nossos adolescentes.
Então, essa parte aqui nós já comentamos, né? Então, fala, né, o Senhor, pois o seu servo está te escutando. E Deus fala ali com Samuel, né? Samuel agiu conforme a orientação de Eli, e o Senhor falou com ele. Naquela noite, Samuel recebeu uma mensagem profética pela primeira vez na sua vida. E essa mensagem profética era em desfavor a Eli, né? Que era o seu sacerdote, que era o exemplo que ele tinha, era quem estava treinando, né? E aí ele fica ali, né? E aí, o que Deus falou com você? E aí Samuel fala com ele, né? Então Deus anunciou a ele, né, uma profecia contra Eli, o seu mentor, contra a família dele também, né, de Eli. Na manhã seguinte, Eli exigiu que Samuel contasse tudo o que o Senhor tinha anunciado. E assim, Samuel anunciou para o sacerdote que o juízo de Deus viria sobre ele e sua casa. Leia lá, tá? 1 Samuel 3, 15 e 18, que aí vai estar tudo ali, o que Deus falou para que Samuel falasse com o sacerdote Eli. Então, o ponto 3 aí da nossa lição é o ministério de Samuel. Então, ele exerceu 3 ministérios diferentes. Por quê? Porque havia necessidade e ele era preparado para isso. Lembra que ele foi preparado desde criança para o serviço de Deus? Então, já é a hora. Eu vou me preparar quando tiver adulto, quando eu casar? Não. Agora é a hora. É adolescente, já se preparar para fazer a obra de Deus. Então, Samuel foi sacerdote, profeta e juiz. Então, como sacerdote, né, no momento em que a nação estava espiritualmente depravada. Por quê? Por conta aí, professores, dos excessos de erros que Ofni e Finéias cometiam, e de que o sacerdote Eli fazia vista grossa. Ele via, sabia que estava errado? Sabia, porém ele não tomava a ação de correção e punição com os filhos dele, e foi punido por conta disso, né? Samuel atuou na função sacerdotal de forma eficaz. Samuel era temente a Deus e por isso ganhou o respeito da nação. Então, Samuel, desde muito novo, ele tinha um respeito e admiração pelo povo. E aí o povo estava ali, né, naquela depravação, longe de Deus, e aí o que faz? Deus levanta Samuel como sacerdote para conduzir o povo de novo a Deus. E Samuel conduz o povo de novo a Deus aí, né? E aí também tinha ali também a função de profeta. E a Bíblia também relata que as profecias anunciadas por Samuel eram verdadeiras e se cumpriam. Está lá em Samuel 3,19, né? 1 Samuel 3,19. Deus aparecia continuamente a Samuel em Siló e seu ministério profético foi confirmado publicamente. Então, tudo aquilo que o profeta Samuel dizia, acontecia. Então, sempre quando ele ia e entregava o recado de Deus ao povo, o povo sabia que ia acontecer, porque sabia que Deus era na vida do sacerdote e do profeta também Samuel. E a Bíblia diz que o que ele falava, Deus cumpria. Samuel preocupou-se em reunir um grupo de homens para ensinar a lei do Senhor e instruí-los quanto aos mandamentos de Deus. Então, ele aprendeu a lei do Senhor com o profeta, com o sacerdote Eli, né? Então, toda a lei ali de Moisés, né? Então, ele reuniu um grupo de pessoas para ensinar, a fim de que essas pessoas ensinassem outras. E assim foi indo. Ele foi fazendo ensinadores, ensinando e fazendo com que essas pessoas ensinassem outras pessoas. E essa é a função também dos nossos adolescentes, né? Ensinar os amigos dele para que esses amigos repassem esse ensinamento. E assim a palavra de Deus vai sendo, né, espalhada por todos. E aí o que acontece? Ele reúne esse grupo aprende, essas outras pessoas reúnem outros grupos aí, cada um vai reunindo o seu grupo, e assim vai aumentando e as pessoas vão vendo que o que eles estavam fazendo não era a lei. E aí começou ali vamos dizer aí, um avivamento, né? As pessoas começaram a se voltar a Deus porque viram que estavam fazendo as coisas de errado, que iam contra a palavra de Deus, né, a lei.
O ajuntamento de profetas também é citado algumas vezes na Bíblia, então eles juntavam ali para que Deus falasse com eles e eles orientassem, né, o povo, profetizassem para o povo. Né? Muitos anos depois da morte de Samuel, na época dos profetas Elias e Eliseu, o ajuntamento dos profetas ainda existia, pois era mencionado em 1 Reis 20:35, 2 Reis aí também 2, 3, 5, 7 e 6 e 1. Então, foi ali um costume da época do profeta Samuel, profeta, sacerdote e juiz, né? E aí que foi indo para outras gerações. Por quê? Porque aquilo ali era saudável. Eles reuniam, buscavam a Deus, Deus falava com eles e eles orientavam o povo, né? A formação de uma geração de homens comprometidos em buscar a Deus e obedecer os seus mandamentos foi um dos legados do ministério profético de Samuel. Nós vimos que ele juntou para ensinar a palavra, essas pessoas ensinavam a outras, ele juntou também profetas para que Deus falasse com eles e eles ensinassem, direcionassem o povo. Olha só ali como o período, né, de sacerdote, profeta e juiz de Samuel foi importante para o povo de Israel, que estava todo errado por conta da má condução do sacerdote Eli, mas Deus levanta, né, aquele que era filho, que é filho, né, que foi filho de um mistério, que foi um milagre de Deus, né, que foi entregue a Deus, levanta esse menino aí que se tornou um grande homem para conduzir o povo. E juiz também, ele foi juiz, né? Então, Samuel atuou como juiz em Israel e todos os dias de sua vida, né? Ele foi presente em algumas cidades e regiões. Então, Samuel, ele coordenou, ele foi juiz. E nós aprendemos aí algumas lições passadas que o juiz, ele coordenava o exército, ele cuidava da segurança, ele direcionava o povo na ausência do rei, porque naquele tempo ali, né, no tempo dos juízes, não tinha ainda os reinados, né? Então ele foi presente em algumas cidades, então nas regiões de Mispa, Betel, Gilgal, Ramá, então ele ia administrando e conduzindo essas cidades, né? Ele ia até esses lugares para ouvir o povo e resolver questões que eram apresentadas. Todavia, Samuel atuou como juiz, especialmente em Ramá, onde tinha uma casa. Então, ele ia lá, via a necessidade do povo, organizava, orientava, cuidava do exército. Então, olha só aí a multifunção que ele tinha. Então, não se esqueça que ele foi sacerdote, profeta e juiz. E vamos então aí concluir a nossa lição, né? Essa lição abençoada aí. Então, Deus usou Samuel para trazer o povo de Israel de volta à adoração, para consolidar o sacerdócio e inaugurar a atividade profética de forma contínua em Israel. Olha só então aí, professores, né, a importância, o legado que Samuel teve para o povo de Israel e para nós também, né, que seguimos a Deus, ele como um exemplo de homem, de servo de Deus. E que a sua aula, né, seja abençoada por Deus, que tudo que você fizer seja abençoado por Deus e que os seus alunos saiam aí da sua aula, no dia que ela for lecionada, inspirados nesse grande homem de Deus que foi Samuel. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Tchau, tchau.